Escola de Arte, curso prático. Óleo, paisagem. A tintura a óleo é uma das técnicas mais usadas pelos artistas plásticos e não é difícil reconhecer uma obra feita com esse material. De fato, ele possui características próprias e únicas, como a espessura e a densidade da tinta. Também o seu cheiro forte, provocado pelo óleo de linhaça que entra em sua composição, está associado ao ateliê de um pintor e é um fator facilmente lembrado mesmo por quem utilizou as tintas a óleo uma única vez. A tela é o suporte clássico da pintura a óleo. Para trabalhar com essa técnica é indispensável conhecer bem os diversos tipos de suportes e pincéis, as cores e imprimaduras. Nas lojas especializadas encontram-se telas já prontas para pintar, que podem ser de linho, de algodão, cânhamo ou então juta. Antes da criação das academias, a pintura era ensinada nos ateliês dos artistas que transmitiam tanto os aspectos teóricos quanto os práticos, mostrando a forma como cada técnica deveria ser trabalhada. Tintas, suportes, pincéis. Chamam-se de tintas a óleo os pigmentos que contêm como liga o óleo de linhaça, de noz ou de papoula. Pigmentos são substâncias coloridas de várias naturezas, pulverizadas e insolúveis. Na tinta a óleo, esses pigmentos são misturados à liga, adquirindo a propriedade de se fixar no suporte. Atualmente, a indústria moderna utiliza técnicas especializadas e avançadas na fabricação de tintas de alta qualidade, que são comercializadas em diversas formas. Existem muitos tipos de pincéis com matéria-prima, formatos e tamanhos diferentes. Os mais utilizados na pintura a óleo são os de pelos de animais, redondos, chatos ou em forma de língua de gato. As tintas a óleo podem ser usadas puras ou diluídas com óleos essenciais, essência de terebentina, essência de petróleo ou essência de lavanda. Os suportes têm uma grande importância em todas as técnicas pictóricas. Os mais usados na pintura a óleo são a tela, a madeira e o cartão. Mas antes, tem que passar por uma preparação especial chamada imprimadura, que ajuda a preservar a tela e a pintura. Estão disponíveis no mercado suportes já preparados ou produtos especiais para essa finalidade, prontos para serem usados. Mesmo assim, muitos pintores preferem fazer suas próprias imprimaduras seguindo antigas receitas. Eis a minha fórmula. Coloco um punhado de cola de coelho em um recipiente e acrescento um copo de água. Esse preparado serve para aproximadamente 1 metro quadrado de superfície. Os pedaços de cola incham e ficam bem separados uns dos outros. Se os grânulos se fundirem a frio, quer dizer que a cola é de baixa qualidade. Fervo a cola em banho-maria. Quando estiver dissolvida, experimento com 2 dedos. Se ficar grudento, quer dizer que está pronta. Enquanto a cola está fervendo, molho bem a tela e a coloco sobre a armação de madeira, onde será fixada com um grampeador próprio. Fixo um lado de cada vez, sempre puxando bem. Depois de terminar a fixação, corto a tela excedente com uma tesoura. Quando a cola está morna, misturo bem partes iguais de cola e pó de gesso.
Assim que a mistura fica pronta, passo-a sobre a tela, a madeira ou cartão, utilizando um pincel. Se você quiser fazer um fundo especial, acrescente serragem ou areia ao preparado. Nesse caso, ele deve ser espalhado com uma espátula e o suporte ficará com o aspecto de um muro. Você também pode trabalhar sobre madeira bruta, preparando-a com um mordente. O efeito será belíssimo. A perspectiva. Conhecer as simples regras da perspectiva é de grande auxílio para conseguir reproduzir na tela o efeito de tridimensionalidade do mundo real. A distância mínima entre o artista e o tema a ser pintado deve ser 3,5 vezes a grandeza máxima do tema, considerando sua altura e largura. No início, copie temas simples, formados de poucos elementos. Quem quer pintar uma paisagem deve aprender a ver a perspectiva. Podemos começar a fazer isso observando o horizonte. O horizonte é sempre visto na altura dos olhos, portanto, se você fizer uma paisagem estando sentado, o horizonte se abaixa. Ao passo que subindo em uma cadeira, o horizonte será visto mais alto. Agora vamos definir o ponto de fuga. Se você estiver no centro de uma estrada e olhar para a sua frente, terá a clara sensação de que tudo converge oticamente para um ponto. É o chamado ponto de fuga. Geralmente não sabemos ver e nos limitamos a observar o que está à nossa volta com olhares distraídos. Devemos desenvolver o modo de olhar do pintor. Por isso, antes de fazer o contorno de um tema que pretende desenhar, trace as linhas das perspectivas. Isso significa que, se deseja pintar uma casa, você deve observar antes de mais nada como ela está colocada. Imagine que ela assemelha-se a um cubo ou um paralelepípedo apoiado em um plano horizontal. Se ela estiver de frente, não existem problemas. Basta lembrar que, a não ser em casos excepcionais, as janelas e portas estão sempre alinhadas nos planos horizontal e vertical. Se você estiver vendo a fachada e parte de uma parede lateral, o ponto da casa que está mais perto de você é a quina, e para reproduzir o restante, deve considerar 2 pontos de fuga. É fácil perceber que um está mais próximo da casa e o outro mais distante. Mas se a quina da casa se achar exatamente no centro, os 2 pontos de fuga estarão à mesma distância do centro. Se você estivesse sentado ao nível do chão, veria a casa assim, e o ponto de fuga seria o céu. Se estivesse num terraço ou numa colina, você a veria dessa forma. Se você pintar a luz do sol, as sombras vão mudar continuamente. Assim, é bom não trabalhar mais de 3 horas seguidas. Se for necessário, retome a pintura no dia seguinte, na mesma hora. Leonardo da Vinci aconselhava pintar uma paisagem somente com o céu nublado, para evitar as mudanças de luz e sombra. Esboço de base. Para fazer uma pintura a óleo é necessário, antes de mais nada, fazer um esboço de base com carvão. Coloque o cavalete em posição lateral, de tal forma que possa olhar para o seu tema e para a tela com um único movimento de cabeça. Para enquadrar o desenho, parta sempre do ponto mais central. Neste caso, uma casa de fazenda. O carvão não deve ser usado como um lápis, mas sim como um giz em uma lousa, utilizando angulações diferentes. O esboço com carvão deve ser traçado com poucas linhas.
Em uma paisagem, tanto a forma quanto o volume são importantes. A linha define a forma, o sombreado determina o volume. Segurando o carvão desse modo, você terá linhas e esfumaduras com poucos toques. O desenho deve se desenvolver na tela aos poucos, até tornar-se suficientemente definido. Aprenda a reconhecer a forma em tudo que você vê. A meixeira é uma forma, a nogueira é outra. O volume é fundamental na representação de qualquer tema. Por exemplo, em uma árvore deve-se perceber a esfericidade da copa e a rotundidade do tronco. Use o carvão deitado com toques ligeiros para dar movimento à grama do prado. Observe as chaminés. A sua sombra é esboçada usando o carvão deitado. Com a ponta, trace linhas leves para delimitar a zona iluminada no caminho. Desta forma, você obtém um desenho no qual os detalhes não são vistos, mas intuídos. Movimente o carvão pensando no tipo de traço que deseja fazer. Procure não quebrá-lo, porque se isso ocorrer, a sua capacidade de traço ficará limitada. Jogando com a pressão da mão, os ângulos e os lados chatos do carvão, obtém-se uma grande diversidade de traços e sinais. Pesados, leves, finos, grossos, luz e sombra. Ao fazer a folhagem, procure sintetizar o desenho. As copas das árvores também são volumes com sombras e luzes bem definidas. Não desenhe nunca folhas isoladas com tracinhos. O esboço em cor. Sobre o esboço de base, é preciso criar o esboço propriamente dito usando uma única cor que dê a ideia de volume. A cor utilizada no esboço é o bistre, obtido com a mistura das cores amarelo de cádmio claro, vermelho carmim e azul ultramar. Coloque a essência de terebintina em pequenos recipientes apoiados na palheta e comece a misturar as tintas. Para fazer o bistre, misture partes iguais do azul, amarelo e do vermelho. Depois, equilibre o tom acrescentando um pouco de branco de titânio. O resultado é um cinza neutro. Esse cinza é usado no lugar do preto para escurecer as cores. O bistre faz com que as tonalidades fiquem mais luminosas, ao contrário do que ocorre quando utilizamos o preto para escurecê-las. Dilua bem a tinta com terebintina. Ela deve ser tão transparente a ponto de deixar entrever o traço do desenho feito anteriormente. Fazemos isso por dois motivos. Primeiro, porque assim o tempo de secagem equivale ao tempo de evaporação da terebintina. E em segundo lugar, porque o esboço deve ser pintado velozmente, sintetizando as formas. Para o esboço, use um pincel de pelo animal com a ponta redonda. O esboço está pronto. Jamais deve-se ir além do estudo sumário das formas, caso contrário o esboço se torna muito pesado e se perdem os pontos de referência para a colorização. Chegou o momento de iniciar a pintura propriamente dita. Comece pela coisa mais importante, a disposição das outras tintas na palheta. E agora, as cores. Feito o esboço, coloque na palheta a gama mais completa de cores.
Partindo dos verdes escuros até os verdes claros, passe em seguida pelos amarelos, cores de laranja e vermelhos, chegando até o vermelho carmim. Entre o vermelho carmim e o azul ultramar, coloque os violetas. Entre o azul ultramar e o branco, os tons de azul. E depois do branco, as terras naturais e queimadas. Os vermelhos e amarelos são cores quentes. Os azuis e verdes são cores frias. Entretanto, cada cor pode assumir tonalidades mais quentes ou mais frias. Basta colocar um pouco de vermelho ou amarelo ou um pouco de verde ou azul. Comparando-se duas cores quentes, por exemplo, o vermelho carmim e o vermelho de cádmio, o primeiro revela-se mais frio. Da mesma forma, comparando-se duas cores frias, observa-se que o verde esmeralda é mais frio do que o verde permanente, também chamado verde de Guiné. Observe o telhado da casa no meio do verde. Ele é o elemento que mais se destaca no nosso quadro. Para obter a cor do telhado, mistura-se terra de siena queimada, ocre amarelo e um pouco de vermelho de cádmio. Se você quiser esfriar a cor, junte pequena quantidade de terra de sombra natural. Na parte mais clara do telhado, acrescente branco de titânio. Lembre-se de pintar também a parte do telhado que aparece entre as árvores. Misturando terra de sombra natural, branco e um pouco do tom usado no telhado, você consegue a cor da parede. Com ela, pinte os pontos que deixou em branco ao fazer o esboço das árvores. Com branco de titânio e ocre amarelo, prepare na palheta a cor a ser utilizada na parte mais iluminada da parede. Misture ocre amarelo e verde VC para obter o tom de verde que será aplicado à parte da parede que está na sombra, atrás das árvores. Com muito branco de titânio e uma gotinha da cor da parede, obtém-se o branco sujo, que cobrirá o lado inferior da fachada da casa. Passamos agora ao céu. Aos poucos, acrescenta-se azul celeste ao branco até chegar à tonalidade desejada. Se o céu tiver um tom quente, deve-se adicionar um pouco de vermelho de cádmio. Espalhe uma camada de tinta densa, usando pouca terebentina na diluição. Acompanhe o contorno do telhado, fazendo com que sua cor se case perfeitamente com a tonalidade do céu. As nuvens merecem uma explicação à parte. Por não serem imóveis, é importante pintá-las o mais rápido possível. Com um pincel grosso, pegue terra de sombra natural, acrescente um pouco de azul ultramar e misture com branco. Assim você obterá um cinza quente. Com o branco de titânio puro e muito denso, comece a trabalhar as áreas escuras feitas anteriormente. As nuvens têm luzes e sombras, às vezes nítidas, outras vezes com sombreados delicados, portanto serão feitas com movimentos macios do pincel. Vamos trabalhar juntos. Para as nuvens é preciso usar um pincel mais grosso. Eu vou mostrar como deve ser feito.
Acompanhe o contorno do telhado da casa. Depois, sem medo, faça uma mancha escura e trabalhe com o branco sobre essa mancha. Se você não misturar bem a tinta na palheta, corre o risco de ter um efeito de marmorização. Para corrigir as marmorizações, enxague o pincel e depois recomponha a cor na palheta. Com essa tinta, recubra o erro. Preste atenção à inclinação do telhado. Eu vou mostrar como deve ser feito. Com a tinta do céu muito densa, cubra a parte errada do telhado. Se por engano você sujar alguma área, retoque logo procurando na palheta a cor correta. Não tente reproduzir as folhas das árvores isoladamente, apenas dê uma ideia desses elementos. Você está indo bem. A partir de agora, use a tinta mais encorpada. Trabalhando em um suporte de madeira preparado com o mordente, vai obter belíssimos efeitos. Encontre soluções para as chaminés com pequenas manchas de cores. Finalizando o quadro. Neste ponto, se você olhar o quadro com os olhos semicerrados, não verá os detalhes e conseguirá perceber apenas grandes áreas de cor homogêneas. Assim faziam também os impressionistas e os Macchiaioli. Prepare uma base verde com um azul ultramar e amarelo de cádmio. Acrescente um pouco de vermelho de cádmio claro para obter o verde terroso, que vai servir de base para todos os outros verdes. Coloque essa cor na parte mais escura da árvore. Ao verde já feito, acrescente um pouco de ocre amarelo, amarelo de cádmio e verde permanente para obter um tom mais brilhante. Com essa tinta, pinte a área iluminada da copa das árvores. A base verde já existente na palheta, acrescente ocre amarelo e vermelho permanente. Com esta cor você obterá a luminosidade quente que aparece nas folhagens. As três cores até agora utilizadas já deram corpo às primeiras árvores. Prepare agora, utilizando sempre a base verde já existente, o verde acinzentado da árvore seguinte. Junte vermelho de cádmio, verde esmeralda, azul ultramar e branco de titânio. Com essa cor, pinte a copa da ameixeira. Procure dar batidinhas com a ponta do pincel, espalhando pequenos borrões. O verde da nogueira, localizado em primeiro plano, é obtido misturando verde permanente, ocre amarelo e branco de titânio, a base já existente. O branco de titânio é a mais brilhante, portanto deve ser bem equilibrada para não se destacar. Para a área de sombra, basta acrescentar azul ultramar à base já existente. Depois espalhe a nova cor sobre as partes mais escuras.
Sobre a mesma base de verde, acrescente vermelho de cádmio, verde permanente e branco de titânio. O resultado é o verde quente, que será utilizado na árvore em primeiro plano. Você vai notar como essa cor, ao lado do tom da nogueira, cria uma cromia muito equilibrada. A cor que cobre a parte na sombra da última árvore à direita é obtida juntando-se azul ultramar e verde Vessi na mesma base. Como já deve ter notado, o verde deve ser sempre transformado a partir da primeira base de cor preparada na palheta e em metamorfose contínua. Com o pincel, comprima a tinta sobre a tela com alguma força. Você vai obter assim as pinceladas características da pintura a óleo. Com o pincel mais grosso de ponta reta, prepare a base verde que será aplicada ao prado, combinando o amarelo de cádmio claro, um pouco de azul ultramar e ocre amarelo. Desta forma, conseguirá uma mistura de todos os verdes das árvores mais a luz do sol. Torcendo e pressionando o pincel sobre a tela, você dá forma ao prado. Acrescente agora amarelo de cádmio e branco de titânio para fazer a parte do prado que está em primeiro plano. Dê sempre pinceladas planas e firmes no início e depois, com um gesto do pincel, sugira o movimento da grama. Em seguida, torne a cor mais transparente usando um pouco de terebentina. Sempre com a mesma cor bem diluída, complete o prado de maneira uniforme. Sobre a campitura plana do prado, faça alguns traços para dar a ideia de uma vegetação movida pelo vento. Use um verde mais frio. Basta acrescentar branco e azul celeste à base. Com pequenos toques de pincel, crie o efeito das folhas contra a fachada da casa. Quanto às árvores, lembre-se que os troncos jamais são feitos com marrom, mas com um cinza ou tonalidade semelhante. O marrom é sim da madeira, mas da madeira trabalhada, não do tronco vivo. Com a ponta do pincel você pode modelar facilmente as formas, se aprender a usá-lo com desenvoltura. Acentue as sombras onde for necessário, sob o beiral do telhado e nas janelas. Sobre os troncos, faça uma área mais clara, acrescentando branco ao cinza escuro. Nos pontos mais quentes do telhado, acrescente vermelho de cádmio para dar mais vida. Na fase de acabamento, observe bem a paisagem. Com azul celeste puro, muito transparente, coloque sombras luminosas entre as copas das árvores. Trabalhe com pinceladas largas, sem medo. As formas que você deseja aparecerão diante dos seus olhos. Use um verde mais claro, muito transparente, para dar acabamento ao prado. Os últimos retoques. Prepare um verde brilhante.
Com um pincel menor, faça pinceladas curtas e com inclinações diversas, dando leveza às folhas. Com verde rico em azul ultramar, pinte agora as sombras embaixo das árvores, na base dos troncos. Dê os últimos toques nas árvores com verdes desbotados. O quadro está pronto. Como os óleos secantes tendem a amarelar e o sol, ao contrário, limita o amarelamento, muitos pintores secam seus quadros a óleo em plena luz solar.